Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Leremos até o versículo de número 25. Nos diz assim a palavra do Senhor: ouvindo, porém, Jesus que João estava preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde a mim, ou vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o assunto que eu quero desenvolver dentro desta mensagem é o discipulado de Jesus e a igreja. E dentro desse assunto, eu quero falar sobre o chamado de Jesus ao discipulado. O chamado de Jesus ao discipulado. O chamado de Jesus para a sua igreja ao discipulado é um chamado que implica em uma observância ao que Jesus ensinou aos seus primeiros discípulos, começando nos evangelhos e chegando até a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. Ali nós podemos perceber a prática do ensinamento de Jesus acerca do discipulado na íntegra. Nós começamos lendo o versículo de número 12. O texto diz que Jesus ouviu que João estava preso. E a Bíblia diz que nesse instante ele retirou-se para a Galiléia. Ele entendeu que o ministério de João havia agora encerrado. E ele precisaria então agora dar início ao que o Pai tinha para fazer através da sua vida. E o versículo 13 nos diz: e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. E deixando Nazaré. Veja Mateus capítulo 2, versículo 23. A Bíblia diz que a família de Jesus
estava instalada em Nazaré. E chegou, diz a Bíblia, e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, que ele será chamado Nazareno. Então a Bíblia diz que ele deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum. E a Bíblia diz que em Cafarnaum ele instalou ali o seu centro de operações. Cafarnaum significa Vila de Naum. Vila de Naum significa Cafarnaum. A Bíblia diz em Mateus capítulo 9 e o versículo 1 que Cafarnaum passou a ser a cidade de Jesus. Passou a ser a cidade de Jesus. A Bíblia diz, no versículo 13, que esta cidade estava situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Observe essa expressão, nos confins de Zebulon e Naftali. Por que Jesus deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum? O verso 14 nos diz, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 9, o verso 1 e o verso 2, ele profetiza esse momento, esta saída de Jesus para estes lugares, para estes confins de Zebulon e de Naftali. No versículo 15 nos diz, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Como o profeta escreveu, como o profeta disse, Isaías capítulo 9, versículo 1 e versículo 2. Mas para a terra que estava aflita, olha a condição da terra, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, diga, viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. As trevas em que o povo vivia era a sombra da morte. E a luz raiou ali. A luz que raiou ali era a luz de Jesus. João capítulo 8, verso 12 nos diz que a luz do Evangelho é grande. Eu disse que a luz do Evangelho é grande. Porque o texto diz, o povo que andava em trevas viu grande luz. Eles viram Jesus. Aqueles que não têm Cristo como seu Salvador, aqueles que estão sem Jesus em suas vidas, eles estão vivendo a região da sombra da morte. Estas pessoas estão vivas fisicamente, mas à beira do inferno. Contudo, ainda não no inferno. A mensagem de salvação quem tem? A igreja. Eu e você. O versículo de número 17 nos diz, e é a partir daqui que eu quero explorar o chamado de Jesus para o discipulado. Diz o texto, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que é o chamado de Jesus ao discipulado? Em primeiro lugar, o chamado de Jesus ao discipulado é um chamado precedido pela mensagem do arrependimento. Antes de Jesus chamar a qualquer um de nós, o primeiro chamado foi ao arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 2. Vamos ler o que diz Mateus capítulo 3, versículo 2. E dizendo, João Batista, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Versículo 8.
Mateus capítulo 3, versículo de número 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Lucas capítulo 5. Vamos a Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32. Nos diz a Bíblia: e Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 15, versículo 10. Lucas capítulo 15, versículo 10. Assim vos digo que não há alegria, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A mensagem missionária que nós temos é uma mensagem de arrependimento para a salvação de todo aquele que crê. Vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Arrependei-vos, diz a Bíblia. Vamos a Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem Deus determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A mensagem da Bíblia para as pessoas é de arrependimento. Atos capítulo 26 e verso 20. Atos dos Apóstolos capítulo 26 e verso 20. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de... Vamos à segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 13, versículo 9. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 13, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O chamado de Jesus ao discipulado, em primeiro lugar, é um chamado precedido pela mensagem do arrependimento. Em segundo lugar, o chamado de Jesus ao discipulado é um chamado visionário. Versículo de número 18. Mateus capítulo 4, versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, o que a Bíblia diz? O que Jesus viu? Dois irmãos. E a Bíblia dá o nome deles: Pedro e André. O que Pedro e André faziam aqui? O texto diz que eles lançavam as redes. Versículo 21. Passando adiante, viu outros dois irmãos. A Bíblia dá o nome deles: Tiago e João. O chamado de Jesus ao discipulado é um chamado que exige visão da igreja. A igreja precisa ver as pessoas. Jesus viu esses homens e isto mostra que é Jesus quem tem a iniciativa de ir até as pessoas. Isso não é diferente comigo e nem com você.
Se nós ficarmos esperando as pessoas chegarem aqui, isso não vai dar certo. Isso não é bíblico. A ordem bíblica é nós ir aonde as pessoas estão. E a Bíblia manda, Jesus diz, que nós devemos ser visionários. Jesus viu eles, mas nós também temos que ver as pessoas. João capítulo 4, texto muito conhecido, que vamos ler, pelo menos 2. João capítulo 4 e versículo 35. João capítulo 4 e versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos. Olha o que Jesus disse. Erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a ceifa. Quando Jesus diz, levantai os vossos olhos e vede, o que Jesus viu? Verso 40. Jesus viu pessoas. Olha o verso 40, o que Jesus viu? Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Jesus mandou a igreja ser uma igreja visionária. Você precisa orar a Deus e pedir para Deus mostrar para você aonde estão aqueles que Ele quer salvar, para que Ele abra bem os seus olhos e você faça a sua parte, porque a dele Ele vai fazer. Ele tem compromisso com o que Ele ensina. Jesus está caminhando junto ao mar da Galileia, e Ele viu os 2 irmãos. Ele está se movimentando na direção das pessoas. Esse é o trabalho da igreja. O chamado ao discipulado da igreja é um trabalho visionário. Em terceiro lugar, o chamado de Jesus ao discipulado é um chamado ao treinamento. O chamado de Jesus ao discipulado é um chamado ao treinamento. Mateus capítulo 4 e verso 19. Depois que ele viu os 2 irmãos que lançavam as redes, e é interessante dizer que no versículo de número 18, eles lançavam as redes. Isso, Pedro e André. No versículo 21, Tiago e João consertavam as redes. No primeiro lançavam as redes, no segundo consertavam as redes. Isso significa estavam em trabalho. Deus chama pessoas que já estão ocupadas. O reino de Deus deve ser ocupado por pessoas que trabalhem no seu reino. Do reino de Deus, para os ociosos não tem vez. Eu disse que dentro do reino de Deus, para os ociosos não tem vez. No reino de Deus tem lugar para quem trabalha. Jesus chama para quem já está em atividade. Jesus chama para quem já está trabalhando. Então, em terceiro lugar, o chamado de Jesus ao discipulado é um chamado de treinamento. Jesus disse, eu vos farei pescadores de homens. Veja a expressão, eu vos farei pescadores de homens. Quando no verso 19 Jesus diz, vinde após mim, eu vou lembrar você o outro convite de Jesus de Mateus 28 e verso 11. Vinde a mim, é isso? Mateus 28, 11? 11, 28. Quando Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Vem vir a Jesus por canseira, por opressão, é uma coisa. Jesus liberta as pessoas disso. Esse é um tipo de chamado. Mas vir após mim é outro chamado. No primeiro, muita gente vem. Vinde a mim, muita gente vem. Mas após Jesus, é pouquinhos que vêm. Eu vou repetir. Quando Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aliviar uma pessoa é uma coisa muito boa. Dá uma sensação prazerosa, dá uma sensação de alegria, dá uma sensação de alívio. E quem não quer isso na vida? Principalmente nos dias que estamos vivendo. Então, vinde a mim, é muitos que vêm. Vir a Jesus, é muitos que vêm. Mas quando Jesus diz, venham
após mim. Isso aqui é trabalho, gente. Isso aqui é serviço. Então, lá no primeiro convite, é muitos que aceitam, mas no segundo, é bem pouquinha gente. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, o chamado de Jesus ao discipulado é um chamado ao treinamento. Quando Jesus disse, eu vos farei pescadores de homens, Ele está dizendo, eu farei vocês pescadores de homens. Sabe por que você ganha alma? Porque Ele fez você pescador de homem. Sabe por que você ganha alma? Porque Ele fez você pescador de homem. Sabe por que eu ganho almas para Jesus? Porque Ele me fez pescador de almas. Sabe por que você ganha almas para Jesus? Porque Ele treinou você para isso. E não tem desculpa, eu vou repetir, e não tem desculpa, porque Ele disse, eu vos farei pescadores de homens. Ah, pastor, mas eu vos farei pescadores de homens. Não tem desculpa. E quando Ele diz esta expressão, ela não é estranha aos ouvidos desses homens. Ela já foi uma expressão usada no Antigo Testamento, mas para o mal, para uma coisa ruim. Jeremias capítulo 16. Abra a sua Bíblia, Jeremias capítulo de número 16. A vida solitária do profeta. O profeta Jeremias, no capítulo 16, diz a Bíblia, no verso 1, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e eu vou saltar alguns versos aqui, verso 5, assim diz o Senhor, não entres na casa do luto, não vás a lamentá-los, nem te compadeça deles. Olha a ordem de Deus para Jeremias, porque deste povo retirei a minha, diz o Senhor, retirei a benignidade e retirei a misericórdia. Ô irmãos, viver sem paz, viver sem a bondade do Senhor, sem a misericórdia do Senhor, é estar perdido. É estar perdido. Deus usa o profeta e diz, avisa esse povo, os de Judá, que eu vou retirar a misericórdia, que eu vou retirar a bondade e que eu vou retirar a paz. E se eles perguntarem por quê, você vai dizer por quê. Versículo de número 10. Quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem, por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Deus sabia que eles iam perguntar, por que Deus está fazendo isso, tirando a paz, tirando a bondade, tirando a misericórdia? Tu vais dizer assim, verso 11, porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram e os adoraram, mas a mim me deixaram, deixaram a minha palavra e não a guardaram. O povo havia deixado a palavra. Quer viver sem paz? Abandone a palavra. Quer estar longe da misericórdia? Abandone a palavra. Quer estar longe da compaixão de Deus? Abandone a palavra. Mas se você ficar com a palavra, paz, bondade, misericórdia, salvação, graça de Deus. E no verso 12 ele ainda aprofunda, Deus diz, vós fizestes pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Verso 16, duas metáforas, Deus usa o profeta a dizer, eis que mandarei muitos, diz o Senhor, os quais os pescarão, depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros, e até nas fendas das rochas. Deus está dizendo que os inimigos usariam táticas, e Deus usou a metáfora dos pescadores e dos caçadores para dizer,
como os inimigos viriam sobre a nação, usando como se fosse um grande arrastão, não deixando ninguém de fora, porque Deus ia punir. Se alguém escapasse do arrastão, Deus disse: eu vou levantar caçador, ou seja, ninguém é para escapar do meu juízo. Quando Jesus diz: eu farei vocês pescadores de homens, Ele está dizendo o oposto. Eu não quero que ninguém se perca, eu não quero que vocês deixem ninguém de fora. Por quê? Porque agora eu estou trazendo a paz, agora eu estou trazendo a misericórdia, agora eu estou trazendo a salvação. Volte a Mateus capítulo 4. O chamado de Jesus ao discipulado é um chamado ao treinamento. Quarto lugar, o chamado de Jesus ao discipulado é um chamado que não admite demora. Mateus capítulo 4 e verso 20, vejam que é uma crescente nos textos. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Olha a expressão, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Deus tem pressa para salvar vidas ou não? E o que você está esperando para ir ao encontro delas? O que você está fazendo pela ordem dada por Jesus? Irmãos, nós temos 5 grandes comissionamentos nos evangelhos, 4 e chegando um em Atos dos Apóstolos. Grande comissão fala da tamanha extensão da obra, do tamanho alcance que a obra tem, da sublimidade que a obra tem. Comissionamento não falta, o que falta é obediência. Diga isso depois de mim: comissionamento não falta. O que falta é obediência. O chamado de Jesus ao discipulado é um chamado que não admite demora. É perigoso dizer: mais tarde eu faço, mais tarde eu vou, mais tarde eu consigo. Mais tarde pode ser tarde demais para a vida de alguém, para a eternidade de alguém. Essa responsabilidade recai sobre a minha vida e sobre a sua vida. O chamado de Jesus ao discipulado não admite demora. Em quinto lugar, o chamado de Jesus ao discipulado é um chamado dinâmico, ele é móvel. Veja o capítulo 4 de Mateus e o verso 18, voltamos aí à primeira expressão: caminhando. A Bíblia diz caminhando. Versículo 21, olha a primeira palavra: passando. Versículo 23, a primeira palavra: percorrendo. A iniciativa nos textos aqui para ganhar pessoas para Jesus ao discipulado é sempre de Jesus. Quando o texto diz caminhando, é assim que nós vamos. Quando o texto diz passando por aí, teve a percepção de alguma coisa? Uma porta pode se abrir assim, como diz o castelhano, al toque. Rapidito na porta se abre. Rapidinho uma porta por Deus pode se abrir. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso estar em movimento. Eu preciso estar em andamento. Não deu aqui, ô irmão, vá para outro. Não deu ali, vá para outra. Mas você precisa estar em andamento. A Bíblia diz que Jesus caminhava, Jesus passava pelos lugares, Jesus percorria. E nessas andanças de Jesus, Ele foi salvando pessoas. É o nosso caso? É o seu caso? Porque tem uma coisa muito importante a partir lá no versículo 17. O texto diz: daí por diante passou Jesus. Esse adiante na nossa vida começou quando? Ou de repente na sua ainda nem começou? Porque Jesus sabia o momento em que Ele tinha que iniciar o discipulado. Ele sabia o momento em que Ele tinha que iniciar o seu trabalho para o Pai. Você sabe se esse trabalho já iniciou na sua vida? Você já iniciou esse trabalho para Deus? Então, se você não iniciou,
Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Mas você precisa entender que o chamado de Jesus é um chamado dinâmico. Ele não é estático, ele é móvel. Você precisa obedecer à ordem de Jesus, que é ir. Em sexto lugar, o chamado de Jesus ao discipulado é um chamado de renúncia. É um chamado de renúncia. Mateus capítulo 4, verso 21 e 22. Então eles deixaram imediatamente as redes. E o verso 21 nos diz, 22. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e olha o detalhe, e seu pai o seguiram. O versículo 21. Estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e ele os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai os seguiram. Vamos ler Mateus capítulo 19, verso 29. Mateus capítulo 19, verso 29. O chamado de Jesus ao discipulado é um chamado de renúncia. Mateus capítulo 19, verso 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida, O chamado de Jesus ao discipulado é um chamado de renúncia. Exige renúncia para quem quer ganhar almas. Se ficar preso à casa, não vai. Se ficar preso aos irmãos, não vai. Se ficar preso à família, à esposa, aos filhos, não vai. Se ficar preso, quando fala aos campos, está falando aos bens. Se ficar preso aos bens, não vai. Mas se você renunciar isso, Jesus disse, você vai receber muitas vezes mais. Aonde? Aqui. E depois, vida eterna. É um bom negócio ou não é? É um bom negócio ou não é? Então, se você é preso à casa, você não é um discípulo discipulador. Se você é preso aos seus, você não é um discípulo discipulador. Se você é preso aos seus bens, você não é um discípulo discipulador. Você está preso às coisas daqui. Mas se você renuncia a essas coisas por causa de Jesus, vida eterna para ti. E muita coisa boa de Deus nessa terra para você desfrutar. Eu e a minha família somos prova disso. Quem mais aqui, deixa eu ver, dá glória a Deus. Tem gente que muito timidamente faz. É muito compromisso. Porque o chamado de Jesus ao discipulado é um chamado de renúncia. Vamos ler Lucas capítulo 9, versículo 57 a 62. Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. Indo eles caminho fora, alguém lhes disse, seguir-te-ei por onde quer que fores. Que palavra, hein? Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Querendo dizer, eu dependo da boa hospitalidade dos outros. Quer me seguir? A outro disse Jesus, agora é Jesus dizendo, segue-me. E ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto mão ao arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Se está preso a estas coisas, você não é apto para o reino de Deus.
Mas se você se desprende destas coisas, você está apto para pregar o Evangelho, ensinar a palavra e ganhar almas para Jesus. Lucas capítulo 14, verso 26. Quantos podem adorar e glorificar o nome do Senhor? Lucas capítulo 14, verso de número 26. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, não é no sentido cruel da palavra, tá? E mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Deus manda honrar pai e mãe, sim ou não? Sim, é mandamento. Mas nós vamos em prol da obra, jogar a família num canto e deixar que se lasque, vamos fazer a obra? É assim que Deus manda? É fuga isso? É uma fuga então? É uma fuga que Deus está arrumando para nós, deixar a família ir? Não, não é uma fuga, é um abandono? Não, não é um abandono. O que é então, irmãos? É colocando Deus no centro. É colocando a vontade de Deus no centro. É colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33 diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui nós estamos vendo uma dimensão de entrega, uma dimensão de renúncia. Por quê? Eu levo vocês a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Porque há 3 coisas a serem consideradas em relação à renúncia. Eu disse que há 3 coisas que precisam ser consideradas em relação à renúncia. Versículo de número 27. Lucas capítulo 14, verso de número 27. A qualquer que não tomar a sua... Quais são as 3 coisas? E a primeira delas se declara aqui: há uma cruz a ser levada. A tua mãe não vai levar a tua cruz, o teu pai não vai levar a tua cruz, os teus filhos não levarão a tua cruz. A cruz que está sobre você, é só você que pode levar. Então, por causa da cruz, tem que ter renúncia. Por causa do sacrifício de Jesus, tem que ter renúncia. Por causa da obra do Calvário, tem que ter renúncia. Por causa da grandeza do reino, tem que ter renúncia. Por causa da palavra, tem que ter renúncia. A segunda coisa, versículo de número 28 a 30. Olha o que diz o texto: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para cal? Há um cálculo de despesas a ser feito. Você lembra? Não dá tempo para explorar tudo aqui, mas você lembra quando Abraão saiu da sua terra, quem é que ele levou junto? Vai dizer que em certos momentos não é bom levar alguém junto para compartilhar algumas coisas na companhia, mas nem todos os momentos é para isso. Quando a Bíblia fala de renúncia e nós vamos a um determinado lugar, tudo tem que ser calculado, tudo tem que ser analisado. Jesus disse: vocês analisem, vocês calculem, porque a obra ela não pode sofrer o dano. Vocês têm que renunciar a alguma coisa. Sem renúncia não tem vitória. Não pode acontecer vitória se não acontecer renúncia. Então, em primeiro lugar, o que tem que acontecer para nós entendermos o âmbito da renúncia? Nós temos uma cruz a levar. Nós temos um cálculo a fazer, uma dimensão muito grande a ser calculada. Vamos ver ainda mais uma coisa: há uma avaliação em relação à luta que vai ser travada, porque não é todo mundo que consegue acompanhar nós numa batalha espiritual, irmãos. É verdade ou não é? Tem pessoas que não têm condições de entrarem em guerra contra o diabo. Por quê? Porque elas não estão preparadas para isso. Deixa eu ver quantos estão preparados aqui para encarar as batalhas. Eu tenho uma boa notícia: o Senhor dos Exércitos pelejará por ti. O Senhor dos Exércitos pelejará por nós. Convido você a ficar em pé. Eu vou encerrar dizendo aqui algo importante. Renunciar se traduz na atitude de priorizar as coisas de Deus. O que você renuncia priorizando o reino de Deus tem aprovação no céu. O que você renuncia aqui na terra por causa das coisas de Deus, você terá a aprovação de Deus no céu. E em 7º e último lugar, o chamado de Jesus ao discipulado é um chamado de ensino, de pregação, de cura e de libertação de pessoas endemoniadas. Você é um discípulo de Jesus, você tem que pregar. Alguma coisa do evangelho tu tem que pregar.
Se você é um verdadeiro discípulo de Jesus, você tem que cumprir a ordem de Jesus. Vão pelo mundo e pregue o evangelho. Quando Jesus disse isso, ele disse só para pastor? Para evangelista? Ele disse para todos. Você precisa pregar o evangelho. Você precisa ter a experiência de ver Deus curar através da tua vida. Jesus ensinou, Jesus curou, Jesus ensinou e Jesus libertou pessoas endemoniadas. Se você é um discípulo de Jesus, você tem que aprender a pregar. Você tem que aprender a ensinar alguma coisa. Você tem que aprender a curar pessoas pelo nome de Jesus. E você não pode ter medo de expulsar demônios se precisar. Se você é um discípulo de Jesus, pregue em nome de Jesus, ensine em nome de Jesus, vá em nome de Jesus e a vitória será garantida. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos cantar? Vamos lá. Adore a Deus enquanto o grupo Adoração canta. Medite no que você ouviu. Medite no que você ouviu. Glória a Deus. Povo que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Voz que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. A noiva dizem vem. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e bendizer o teu nome pela tua palavra. Nós te agradecemos pelos discípulos que o Senhor tem aqui na Adevacaria. Nós te louvamos pelos discipuladores que o Senhor tem levantado aqui. Mas nós reconhecemos que o Senhor precisa levantar mais. A necessidade é muito grande. E nós reconhecemos que a seara é muito grande. O Senhor pode levantar discipuladores verdadeiros com a tua palavra, com chama viva no coração, cheios do Espírito Santo, para ganharem almas para o Senhor, para saquearem, Senhor, este mundo de trevas, aqueles que estão vivendo nas regiões da sombra da morte.
O Senhor pode libertar através da tua igreja. O Senhor pode libertar pessoas, curar pessoas. Jesus pregou o evangelho porque tinha preocupação em que o povo tivesse conhecimento da sua palavra. Jesus curou as pessoas porque tinha preocupação com o seu físico, mas principalmente Ele queria salvar a alma daquelas pessoas. Que esse seja o sentimento desta igreja, Pai. Que o Senhor levante um exército nesta hora final, de pregadores da Tua palavra, não só aqui, mas pelo mundo, em todos os lugares. Discipuladores, homens e mulheres, famílias, que ganhem muita gente para Ti e glorifiquem o Teu nome com esta obra. Nós oramos e Te agradecemos por esse culto, pela Tua palavra e por tudo que o Senhor fez e ainda fará, no nome precioso de Jesus, amém. Nós queremos agradecer principalmente aos nossos irmãos e irmãs que estão aqui no templo, os irmãos que estão assistindo na sua casa aqui de Vacaria. Também queremos mandar uma saudação ao missionário Douglas, também os irmãos que participaram ali em Porto Alegre, Pantano Grande, Santo Antônio das Missões, Balneário Pissarras, Sananduva, Itapema, Palmeirópolis, Novo Barreiro, Carazinho e, como diz a nossa liderança e tantos outros mais, a nossa saudação, nosso muito obrigado por estarem conosco. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a todos, uma abençoada semana na presença de Jesus, amém.